bem-vindos ao Infinity Cast número 8. Hoje vamos falar sobre frete para e-commerce. Estou aqui com o meu companheiro Alexandre Rostert, futuro CTO da Infinity. Eu sou o Norton Torga, atual CTO. E estamos com a nossa convidada Monalisa Ferrari, nossa expert em logística. Vai falar para a gente aí como funciona os gateways de frete para e-commerce. Monalisa, fala para a gente um pouquinho sobre a sua expertise com logística. Bom, vamos lá, né? Prazer a todos, boa noite. Me condena aí meus 26 anos de experiência em logística, né? Que eu tenho. Olha. Fretes para e-commerce, eu estou atuando há cerca de 3 anos e meio, que eu entrei nesse mercado, justamente através da empresa FreteClick, que oferece, né, essa metodologia de contratação otimizada, né? É um marketplace logístico, né, literalmente. Legal. E justamente essa experiência de logística envolvendo modalidades até diferentes na lotação, via rodoviário, na navegação, ajuda a gente a compreender a necessidade de mercado na hora da contratação de um transporte, né? Que por mais que a gente às vezes fale, né, de uma entrega, fala de uma encomenda, no fundo é um transporte que está acontecendo. Tem várias regras, né, e condições que envolvem o processo e que a experiência ajuda a gente a levar mais conforto e viabilidade na hora de oferecer isso para os clientes. Que legal. Que massa. Muito obrigado pela descrição. E agora vamos, então, descobrir o que são realmente os gateways de frete. Porque eu acho que quem está ouvindo vai ficar pensando, o que é gateway? O que é frete? E o que diferencia isso em relação a transportadores, modais, etc. Então, fala pra gente, Monalisa, o que são os gateways de frete? Gateways de frete são, na verdade, ferramentas onde você consegue, a partir daquele local, encontrar uma diversidade grande de oferta de empresas e transporte, frete, né, propriamente dito. Né? O frete, quando a gente fala, na verdade, o frete é a composição do valor. O que a gente está dizendo é um transporte, né? Então, o gateway é você levar essa comodidade de quando você tem uma necessidade de conduzir um transporte, precisa saber qual é a melhor oferta, aonde você encontra, né? Quem faz, o gateway ajuda muito. Né? Senão vai ter que sair lá num buscador, digitando, né, frete de São Paulo para Paraíba. Você vai ter que ficar um por um procurando quem te atende no perfil da carga, no valor da mercadoria, na rota que você quer, né, que você deseja o transporte. Então, o gateway ele enxuga muito isso, porque ele te traz já direcionado quem tem a possibilidade de te atender no perfil do que você está necessitando, né? O que diferencia de uma transportadora, que foi a tua outra pergunta, a transportadora te oferece uma opção de frete, com um prazo já que é o que ela tem no mercado, né? E quando você fala disso de um gateway, não, na verdade ele vai te trazer um leque que você, dentre o que tem ali, você escolhe o que te melhor convém. Preço, prazo, nome. Muitas vezes a gente tem aí gerações que são muito apegadas, inclusive à questão da marca, e vai olhar lá, eu conheço essa transportadora, eu já recebi alguma coisa dela, eu vou contratá-la. Né? Então, o gateway ele vem para facilitar isso. E quando você tem a utilização desse gateway, fazendo essa intermediação, você economiza, inclusive, no tempo de negociar com cada uma delas. Então, você vai ter, se você está falando de um gateway que atua no Brasil inteiro, por exemplo, a transportadora que é muito boa em preço ou prazo para o Nordeste, não necessariamente ela é tão boa no preço ou prazo para o Centro-Oeste. Então, no gateway, ele vai te oferecer empresas diferentes, cada uma naquilo que ela é melhor. Né? Então, você vai poder contratar várias transportadoras sem precisar estar diretamente negociando com cada uma delas. Meu, que incrível. Isso é uma coisa que todo dono de e-commerce tem que ter, então. Tem que falar com vocês. Quem não tem, tá perdendo tempo. Literalmente, perdendo tempo com a cotação e com a gestão. Inclusive, se você tem que administrar isso e o gateway. No nosso caso, o FreteClick, a gente faz a gestão para o cliente. Você falou de marca, eu uso uma estratégia diferente. Geralmente, eu uso estratégia de correr. Eu olho para a transportadora e falo assim, essa transportadora, dessa aqui eu corro. Você sabia que você não quer, né? É que eu não quero, entendeu? Aí depois, agora o nome... Peraí, essa aqui eu acho que eu não tive uma experiência com ela, vamos tentar. Infelizmente, a gente tem aquelas experiências ruins. O gateway, ele ajuda inclusive nisso. Te dá opção, porque às vezes você fala, poxa, eu vou mandar uma carga para Fortaleza,
eu só conheço a transportadora Y que fez e ela não me apresentou um bom trabalho. Não que ela seja ruim, mas às vezes naquele caso em específico não fez um bom trabalho, né? E aí quando você fala do gateway, ele não vai te dar uma alternativa, porque senão não seria nenhuma alternativa, né? Na verdade é o que tem. Então o gateway ele te dá alternativa. Então você vai sempre ter várias para você escolher aquela que você mais gostaria de contratar. E o que é legal, a decisão é sua ainda assim, por mais que seja um gateway intermediando, a decisão é do cliente. Eu quero essa daqui ou eu quero aquela ali. Quando eu entro num e-commerce e lá só tem opção de correios, eu fico tipo assim, cara, como assim? A gente tá em 2010, eu só tenho opção de correios? Como assim? Como eu não posso escolher entre várias transportadoras? Né? Já acostumei Precisa com desmistificar isso, né? Às vezes as pessoas, quando se pensa em e-commerce, muitos pensam justamente a correios. Claro, Correios tem a sua qualidade. A gente não pode condenar as operações, cada um na sua modalidade, né? A diferença é que, às vezes, o Correio ele não é tão bom num perfil de mercadoria. Ele tem algumas coisas que ele não vai oferecer, que um gateway de frete de qualidade vai te oferecer, que é coleta e entrega, seguro de mercadoria, quando se trabalha com boas transportadoras, o que a gente não abre mão. Né? Um dos itens de homologação é a apólice de seguro, para garantir que você tem seguro da mercadoria. Transporte, aí você fala, correio facilita, não precisa de emissão de nota fiscal, mas é legal, né, sem a nota fiscal? No transporte rodoviário, com as transportadoras, vai ter a necessidade da nota fiscal? Vai, mas qual é a contrapartida? Qualidade no transporte e a questão não, que eu estou falando, não estou condenando outros, mas quando você estende a falar o modal como um todo, a gente está falando de qualidade no transporte e seguridade da carga mesmo. Né? Então, se você tem uma avaria, se você tem um extravio, se você tem um roubo, a seguradora da transportadora vai te indenizar. Pode não acontecer quando você contrata só Correios. Você tem que pagar parte também, não? Então, assim, eu falo, a gente nunca pode entender que uma cesta só deve levar todos os ovos, né? É verdade. Então um tombo, perdeu tudo. Então, assim, se você tem, vou colocar um monte de plugin de um monte de transportadora. Aí não, né? Aí vai virar uma bagunça danada. Nossa, vai mesmo. O e-commerce, né? O cliente vai perder mais tempo tentando escolher a transportadora do que o produto que ele tá querendo comprar. Como é que gerencia isso, né? O gateway, na verdade, vai te enxugar e vai te trazer ali dentro tudo que ele tem, ele vai te colocar ali o melhor, né? O mais rápido, ou o mais barato, de repente. Então, voltando, né, o e-commerce que ainda não partiu para a utilização de gateway de frete, de fato, está perdendo o negócio. Que interessante. Mas sabe que eu fiquei curioso com uma coisa, né? Você falou ali da Frete Click e tudo mais, que são gateway de transportes e tal. Mas como é que funciona esse modelo de negócio, assim, da Frete Click? Como que um gateway faz dinheiro? Ganha dinheiro aonde? Então, ninguém vive de luz, né? Pois é. Na verdade, assim, precisa se investir muito dinheiro para depois começar a ganhar algum dinheiro. A gente tem a plataforma, né, o sistema, o software criado, ele justamente traz uma robustez para que você consiga inserir todas as transportadoras lá dentro, cada uma com a sua negociação feita com a Frete Click. Isso traz para nós um poder da gente conseguir negociar fretes melhores do que o cliente de um e-commerce que talvez vá contratar transportes um pedido por dia. Quando a gente faz isso consolidado através da Frete Click, essa negociação é em massa. Por quê? Eu estou dizendo assim para o transportador, olha só, você vai ter um único cliente, a Frete Click. E você, através da Frete Click, vai atingir N embarcadores. Mas eu preciso de um preço Y, né, para isso. A contrapartida, o que é? Eu trabalhar a venda desse serviço dele, que eu sou um comercial, literalmente, para as transportadoras, que opera 24 horas por dia na internet. Na hora que o cliente entrou e fez uma pesquisa, eu sou uma vitrine para o transportador. Né? Então, é um comercial dele que está atuando 24 horas. E o que a gente trabalha é com um sistema de conveniência. Igual show. Você não vai comprar um evento, um show? Você compra o ingresso e você paga uma conveniência pelaquela empresa que está facilitando a chegada daquilo para você. É a mesma coisa. É um comissionamento que existe dentro do processo, que paga a tecnologia que a gente investiu, que é bastante, a tecnologia embarcada é bem grande para suportar
Hoje a gente trabalha, já atingimos aí mais de 100 transportadoras que atingem o nível do Brasil inteiro. Não sabia nem que tinha tudo isso. Tem bastante. Né? Com cada uma na sua proporção e seu perfil, mas tem bastante transportadora. Uhum. Então, assim, a gente tem muita oferta, atende o Brasil inteiro, dentro sempre daquele processo de negocia, ajusta o processo de contratação e homologação, e quando ela chega para o cliente, para que ele possa contratá-la, é porque a gente já está garantindo que tudo que precisa legalmente para transportar uma mercadoria, isso foi analisado. Né? Caramba, que a gente entrega junto com isso, né? Dentro dessa conveniência que a gente ganha, que é uma comissão, um nome mais popular. O que a gente ganha, oferece ao cliente oferece para o cliente a gestão, que é a importância de que não adianta oferecer só a ferramenta, um monte, né, um leque de alternativas de transporte, e depois ele tem que ficar de uma em uma para saber cadê a carga dele. Então a gente cuida desse processo logístico, desde o momento que ele contrata, faz o auxílio na emissão da nota fiscal, orientação. Não somos contadores, mas a experiência nossa nos ajuda, né? Então a gente ajuda com relação à emissão do documento da mercadoria, da nota fiscal da mercadoria. A gente cuida do processo de agendamento com a transportadora, do trânsito até a entrega, né? Deu um problema, a gente sabe que pode acontecer, né? Na logística brasileira, como em qualquer lugar do mundo, a gente às vezes tem problema. A mercadoria foi extraviada, foi roubada, a gente cuida também disso, mas todo o processo de indenização é do transportador, que é o detentor do seguro de carga. É uma complexidade, né? Mas é muito legal. Eu acho interessante esse modelo de negócio que vocês têm, porque vocês devem transitar milhares de pacotes, né, de caixas por dia, e vocês não devem ser donos de nenhum caminhão, né? Não, nenhum caminhão. A gente não vê nenhuma mercadoria. Tudo é virtual. Tudo é virtual. Da nossa parte. Não, e o legal é que a consistência disso é grande, né, do transporte. O legal é que a experiência que eles têm com uma transportadora melhora o serviço na hora de oferecer a experiência para outras e, por fim, para o usuário final, né? O cliente final é o cara que ganha com tudo isso, né? Exatamente. Com toda essa expertise que vocês têm. É muito legal esse modelo. E a confiança é tão grande no nosso trabalho que muitos clientes, às vezes, precisa colocar uma carga que tem uma especificidade um pouco maior, às vezes até o valor da mercadoria é um pouco mais robusto, né? Eles perguntam para a gente qual você indica que eu contrate. Olha, né? Só. Porque ele tem segurança de que a diretriz que a gente vai dar, claro, a gente não tem, não prioriza uma empresa aqui dentro, né? Todo mundo que está lá tá porque tem qualidade. Porque quando não atende o requisito, ou às vezes a experiência não foi boa e a gente não consegue corrigir o processo porque não se adequou, infelizmente ela deixa de participar com a gente. Por quê? Porque eu preciso garantir para o cliente que quando ele entra para fazer uma contratação, tudo que está oferecido para ele, além do preço, é a qualidade. Né? E o famoso atendimento humanizado. Aqui todo atendimento do cliente é por uma pessoa. Não tem nenhum robozinho tratando com o cliente. Isso é muito bom. É o famoso atendimento à moda antiga. Esse aqui é bom, esse aqui funciona bem. Tomara que essa moda nunca saia de moda, né? Porque, cara, quando me colocam para falar com o robô no chat... Eu também não gosto. Eu uso essa minha repúdia com robozinhos, justamente aplicando aqui a qualidade no atendimento, né? Teve uma única vez que eu não sei qual que era o robô que eu tava falando, que era um problema sério e tal, aí eu falei assim, vou tentar, já era 2h, vou falar com esse robô. O robô me respondeu corretamente, eu fiquei tipo assim, não, tem alguma pegadinha, alguém está me filmando, já ia sair alguém lá de trás da porta e falar, alguém usando um robô, né? O robô que funcionou, aí eu fiquei tipo assim, caraca, o robô me ajudou 2h, não acredito nisso. Mas assim, isso foi 1% das vezes, né? 99% das vezes o atendimento humano tem que falo para você, eu não acho que é a qualidade até o problema do atendimento, é a morosidade em você de fato atingir o objetivo que você busca. Né? Às vezes você quer tirar uma dúvida, você diz que 1, diz que 5, diz que 8, fala em poucas palavras, nossa, você parece um
bobo falando no telefone com ninguém, né? Então, Quer ver quando você tá com um problema para resolver, que você tá sentindo dor por aquilo e não tem uma pessoa para ter empatia por você. Isso é pessoas terrível. precisam de pessoas. É simples assim. Não podia concordar mais. Aqui na Infinity é um dos nossos fundamentos mesmo. A gente, como é que eu vou dizer? Principalmente tem muitas empresas por aí que trabalham no ramo e adoram falar assim, a gente tem robôs que fazem isso, faz aquilo. Aqui na Infinity a gente fala assim, não, a gente trouxe os humanos de volta para o setor de hospedagem. Então a gente quer você conversando com pessoas que vão ler, entender o que você está falando. E ninguém é robô. É verdade, é verdade. É bom para muita coisa, a automação, né? Então, por exemplo, o que a gente oferece, a FreteClick, como um gateway de frete, o que ela está oferecendo? Uma automação na contratação de frete. Qual é a moda antiga? Era passar a mão no telefone, ligar para o transportador, esperar transferir para a área de comercial, passar os dados. Depois isso evoluiu, foi para o e-mail. Só que às vezes nem sempre o e-mail ele é respondido automático, né? E-mail enviado não é e-mail entregue e lido. Então, muitas vezes você não tem o retorno no tempo que você precisa. E o que a gente oferece é uma operação on-time. Você precisa saber, que nem muita empresa precisa de 3 cotações para fechar um serviço. Ele entra lá e faz um São Paulo, Rio de Janeiro, para FreteClick. Vão aparecer 16 opções. Olha aí que legal. Entendeu? Da hora, né? Então, é isso. Só que em quanto tempo? 30 segundos? 35 segundos? Ele vai... com os dados ali, mais ou menos à mão, é o que ele vai gastar de tempo para obter a resposta. Aonde que ele conseguiria isso? Nem pelo telefone ele não conseguiria. 30 segundos não demorou talvez até para atender ainda o telefone. Verdade, não deu nem para passar do oi, tudo bem. Então essa automação, ela é muito boa, ela agrega muito, né, no ganho de tempo, né? A gente hoje precisa saber onde a gente vai gastar o nosso tempo, né? E contratar de uma forma eficiente faz você pegar o seu tempo e dedicar o que você precisa. Quando a gente fala de um e-commerce, qual é a principal negócio? Qual é o principal negócio do e-commerce? Vender, não é contratar frete. Não é cuidar da logística, é vender. Deixa que da logística a FreteClick cuida. É isso aí, tá vendo? Além de especialista em logística, especialista em marketing. Não, essa aí é marqueteira mesmo. Tô vendido, vou abrir um e-commerce só para ter FreteClick ali. Pois tá demorando já. E você estava falando das transportadoras, de que às vezes vocês têm que homologar sempre, né? Mas que às vezes tem um problema ou outro e tal. E aí eu gostaria de saber o quão difícil é negociar com essas transportadoras, porque você tem o cliente, eles têm o serviço, né? Só que às vezes eles são grandes demais e não vai atender sua demanda, às vezes eles pisam na bola. O quão difícil é essa negociação com as transportadoras? Olha, difícil para entender o que a gente não trabalha com um perfil de carga, né? A gente tem uma questão muito genérica. E às vezes a transportadora ela quer um perfil. Perfil de região, perfil de tamanho, perfil de tipo de mercadoria, né? Então o que a gente sempre deixa a critério do transportador você para estar com a gente não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que você pode oferecer o melhor serviço. Se você não é eficiente em pequenas encomendas, você não participará dessa demanda. A gente vai te colocar na demanda que cabe dentro do seu processo, né? Então, às vezes, a dificuldade é entender que o mercado, ele é para somar, ele não é para dividir. Então, quando eu falo que existe um intermediador, vamos falar, entre o embarcador e o transporte, que não tem, né, que às vezes é o mito, né, de falar, eles nem caminhão têm, estão se metendo no transporte. Eu não estou me metendo no transporte, porque o transporte vai para você. O que eu estou fazendo é oferecer a tecnologia que consolida um local para o cliente contratar e acompanhar o processo, fazer um inventário dos custos de logística. E para você, eu estou minimizando o número de pessoas que farão contato com o teu saque para saber a posição de carga. Então, assim, tem uma operação de ganha-ganha para todo mundo. Ganha o embarcador que compra consolidado, mas tem também muito para o transportador que tem uma empresa vendendo a imagem dele, o preço dele, né? E que a contrapartida disso é o quê? É desafogar a área dele de atendimento, porque ele vai falar com o pessoal da FreteClick quando precisar falar.
Do contrário, não vai ter aquele N pessoas, empresas querendo saber rastreio de carga. É verdade. Né? Então, isso é o que a gente precisa colocar. Alguns têm a resistência de entender que acha que não é perda, não está perdendo o mercado quando você tem alguém na intermediação. O que a gente está fazendo é otimizando o mercado. Porque justamente por não ter um caminhão, não ter veículo para fazer, é que o transporte vai cair na mão dele. Né? Então, tem mercado para todo mundo. Né? A gente está aumentando, só está mudando um pouco o perfil dessa contratação, enxugando envolvimentos, consolidando, fazendo focal point, vamos falar assim, né? Do processo que facilita para todo mundo a via, né, de informação. É isso. Então, tem dificuldade? Tem, até a gente conseguir explicar. Ainda existe algumas empresas de transporte que não trabalham com intermediadores. Tem. Respeito. Né? Eu posso não entender, às vezes, a justificativa dada. Ok, cada um entende do seu negócio e vê o que é bom. Eu só discordo quando a gente fala que porque está atrapalhando o mercado, como às vezes já acontece, né? Sério? Vocês ouvem isso? Atrapalha o mercado porque é um intermediador, né? A palavra intermediadora, ela soa até de maneira agressiva às vezes, né? Sim. Mas não é exatamente uma intermediação. O que a gente faz é colocar tecnologia entre duas pontas. Uhum. E junto com conexão, isso, né? Exatamente. E junto com isso, a gente oferece uma prestação de serviço sabe, guia turístico? Né? Ele não é o intermediador da sua viagem. Você vai viajar e vai chegar no seu ponto. E o guia turístico, ele vai fazer o quê? Fazer seu percurso ser melhor, né? A sua experiência ser melhor. É isso que a gente procura provocar para o transportador e para o embarcador. O transportador ainda tem um upgrade, né? Porque eu chego, muitas vezes, em clientes que ele não chegaria com a área comercial dele. Entendeu? Verdade. Principalmente PME, né? Imagino que PME, né? Empresas menores e tal, que não tem capilaridade, né? Para poder estar assumindo um contrato grande de transporte com grandes transportadoras. No Gateway, você acaba democratizando o acesso às transportadoras. Isso é um trabalho muito bacana. Igual eu comentei. O modelo de negócio de vocês é legal, porque para o cliente vocês são invisível. Então, assim, ele nem sabe que você está fazendo isso por ele, né? Porque não parece você. Ele já entrega as transportadoras, ele escolhe a transportadora e está resolvido. Não sabe que tem aquela tecnologia por trás, né? Então, você está facilitando muito a vida dele, né? Imagino que a dificuldade que vocês tenham a negociar com esse pessoal que não aceita, né, essa modernização, né, essa democratização, seja parecido com o que o pessoal da Uber teve. Né? Porque eles entraram num negócio, começaram a conectar duas pontas diferentes e aí mudou muito o mercado tradicional. E aí pode ser que tenha gerado realmente muito atrito. Acho que acaba que, nesse caso, acho que é mais simples, porque o cara não perde, né? Ele continua entregando. Não faz diferença. A operação, na verdade, assim, todo mundo vai ter o ganho naquilo que é necessário. O e-commerce precisa o quê? Ele precisa de cada vez custo menor para ele conseguir atingir o objetivo da venda. Porque dentro de um processo de compra, o transporte, né, a logística, é um custo para quem está comprando. Né? Poucas pessoas vão dizer que eu acho justo eu comprar um móvel de R$400 e pagar 100 de frete. Ninguém fala. Né? Todo mundo enxerga isso como, eu não queria pagar frete. Mas, gente, é inevitável, né? Quando a gente fala para você ter uma mercadoria entregue na porta da sua casa, você precisa ter um custo para esse transporte. Ora, o e-commerce pode absorver, ora ele vai repassar. A maioria, inclusive, repassa para os clientes. Agora, o transportador, ele continua com a demanda dele voltada para ele, que é a do transporte. O que sai da mão dele? Talvez a necessidade dele buscar uma diversidade tão grande de clientes quando ele traz isso de dentro de um gateway. O gateway leva isso para ele. E ele tem o poder de dizer, eu quero trabalhar neste perfil, neste foco, e não quero nesse. Entende? Uma área comercial mais enxuta, até se for o caso, e principalmente a área de atendimento ao cliente. Falei que demanda, né? Cada vez mais os consumidores são exigentes, com razão, né? Mas cada vez mais eles são exigentes. Então, quando você coloca para ficar atendendo vários,
Não é mais fácil atender um? Ah, com certeza. Eu imagino que deve ter sido um pouco mais complicado no começo, né? Quando começou a surgir esse modelo de negócio, as transportadoras acharem estranho, né? Ah, você está querendo me oferecer uma coisa que eu já tenho, que estranho. Deve ter havido uma certa... Qual seria a palavra? Repúdia? Nem seria repúdia, mas pode ser uma resistência. Era a palavra que é resistência. Né? Uma certa resistência. Posso te falar, na verdade, algumas vezes o que eu ouvi, principalmente no início... A gente o mercado, a gente nasceu, né? A Freight Click está no mercado oficialmente desde 2019, né? É uma empresa que foi aberta em 2017, fez um processo, né, de desenvolvimento, estudo de mercado e está no mercado desde 2019. Mas no começo, o que a gente sentia bastante hesitação dos transportadores é porque eles falavam assim: mas isso parece um leilão de frete. Porque a minha tabela vai ficar lá para os meus concorrentes verem. Gente, quem quiser saber o preço de frete vai saber. Não é o fato de você estar ali junto com outras empresas que vai prejudicar o seu negócio, né? O mercado negro de tabela existe, né? Essa coisa do porque eu não quero ninguém vendo a minha tabela. Desculpa, a sua tabela é capaz de estar na mão do seu concorrente faz tempo e você não sabe. Então, assim, é um paradigma errado de entender que isso é um leilão. Isso não é um leilão, isso é, na verdade, você está oferecendo alternativas. E se você for bom, claro, né, com preço dentro do mercado, né, o cliente vai te contratar, talvez você nem sendo mais barato. Eu tenho clientes que contratam a mesma transportadora, às vezes ela é o quarto preço, terceiro preço, não é o mais barato. Mas ele gosta porque ele confia no trabalho daquela transportadora, né? Ou ele corre das outras. Ou ele é tipo Norton. Pode ser, né? A gente não sabe todo mundo, mas alguns que a gente sabe que contrata por isso, porque ele está realmente focado em pegar sempre que ele puder, dentro do estado de São Paulo, eu gosto dessa daqui. Ela me atende muito bem, né? Então, isso não é um leilão, isso é um poder de escolha. É isso que a gente está sendo dado, né, pro cliente. A democratização, acesso, né? A pergunta é, para quem pensa assim, quando você entra para comprar no marketplace, você fica preocupado que aquilo é um leilão do produto? Não é um leilão. Você só está ali e você vai escolher aquele que é melhor para você. O produto, o prazo, enfim, é isso. Por isso que eu comecei lá falando no comecinho, né? O marketplace, só que logístico, é a mesma coisa. Então, mas houve, de fato, um enfrentamento ali de visões equivocadas, né, sobre o conceito do gateway. Interessante. A gente falou um pouquinho agora sobre essas dificuldades, né? E aí uma coisa que eu acho que fica na cabeça também, e eu acredito que mais assim na parte de vocês, é quando existem crises, né? E a gente vai passar ainda por crises de combustível, né? O preço não para de subir, e aí como que isso afeta vocês? Ou isso não afeta vocês? Como que é? Eu falo isso com propriedade, meu carro é gasolina. Então eu sei o sofrimento com o aumento do combustível. Então, isso na verdade é mundial, né? A gente não pode deixar de falar que o problema de preço de combustível é mundial. A nossa vida está aqui no nosso Brasilzão, mas é mundial. E claro, um conceito que eu sempre procuro passar é que eu não ponho preço no serviço do transportador. Eu não posso virar para ele e falar seu preço tem que ser Y. Não posso. Ele sabe, né, a planilha de custo dele. Eu não sei. Eu sei a minha. Então, o que a gente acaba enfrentando, claro, inevitavelmente, são reajustes que foge àquela data base que sempre existiu. Antes tínhamos reajustes anuais. Era fato você saber que entre fevereiro e abril os fretes aumentavam, porque eles faziam um acumulado ao longo do ano. No início do ano seguinte, tinha lá o reajuste aplicando aquela inflação decorrida. O problema é que agora, né, cada mergulho é um flash, né? Então, você bobeou, o diesel aumentou. E aí as transportadoras estão precisando fazer uma revisão de valores com um pouco mais de frequência.
Aí, aonde a gente acaba enfrentando um pouco mais de dificuldade para lidar. Então, com quem faz as contratações, por quê? Você entrar agora e fizer uma cotação, por exemplo, talvez você vai encontrar um preço a R$50, mas você não contrata. Vamos supor que é um móvel sobre medida, né? Que você olhou para transportar para o seu cliente. Só que você ainda vai confeccionar esse móvel. Aí ele vai ficar pronto daqui 25 dias. Aí quando você for contratar, os 50, depois 58. Porque aumentou o diesel, que aumentou o transportador. Então, assim, isso é a parte que é mais difícil de lidar. É com a compreensão de que o custo, o combustível, ele é um insumo do transporte que praticamente, no transporte rodoviário, a gente pode estar falando que é pelo menos 40% do custo. Pelo menos 40% do custo. Poxa. Né, do transporte. Não sou, talvez, nenhuma expert para este número, mas é em torno disso. Aí você tem depois as estruturas, né, a depósito, origem, destino, a contratação de motoristas, né, a parte de salários, enfim, estrutura. Mas você tem. E aí, quando você tem um aumento de um insumo que tem dentro do custo 40% de valor, de peso, tem como não aumentar. É ruim para todo mundo, né? Mas a gente crê aí que eu espero, né, que havendo aí uma possível redução, que também chegue transportador falando, olha só, resolvi reduzir meu preço, porque aumentar é bem rápido, né? Agora reduzir é bem difícil. Mas a gente sempre briga por isso, inclusive, né, de reconhecer, falar, olha, você está performando X em detrimento de tanto que você fazia, porque hoje você está nesta condição de colocação, e aí a gente apresenta esse número, né? Você não quer melhorar o teu preço para você ter mais negócio? Né? Às vezes a gente não vai ser, ou talvez o cliente do transportador mais rentável, mas eu vou dar um lastro para ele de mercadoria para que ele possa focar a área talvez de venda efetivamente para outros negócios que vão trazer uma rentabilidade maior. O que a gente procura levar é a quantidade, é massa. E isso com preço caro não funciona. Você vê aí, mais uma vantagem de, se eu for uma transportadora, eu me afiliar ali com a FreteClick. Vou ter consultoria de custo também aí, ó. Exatamente. Acesso a dados demográficos também, né? Dá para você ver que na região tal costuma sair mais esse tipo de carga, na região tal esse outro. Às vezes ninguém está atendendo aquela região, mas tem uma demanda grande. Né? Exatamente. Então, assim, alguns nos procuram, inclusive, para entender como que ele está, o comportamento deles, né? Outros não. Imagino que eles devem fazer isso dentro dos suas próprias áreas comerciais, mas a gente oferece esse tipo de assessoria, né? Porque a gente conhece o perfil dos nossos clientes, a gente percebe o mercado que a gente busca, né? Os investimentos que a gente faz para o mercado, para trazer clientes, e nada melhor do que ter, assim, hoje a gente nem enxerga o transportador como fornecedor, ele é um parceiro, né? Eu preciso dele para o meu negócio, mas eu tenho certeza que eu sou muito boa para o negócio dele. Né? A FreteClick é muito boa para o negócio dele. Trazendo cliente para ele, né? É negócio. Claro que é. Pois é. Legal. Mas ele nem precisou gastar com venda, fazer AdWords, não foi nada, né? A gente está fazendo isso por ele, né? Exatamente. Eu fico pensando aqui, não sei se você comentou que a empresa oficializou em 2019, e aí em 2020 veio a pandemia, deu aquele boom, né? Imagina que o número de contratações tenha, né, subido assim, numa altura gigante, né? Porque só tinha o e-commerce. Pois é. A hora que o pessoal precisou, né, antecipar 10 anos de investimento, né, no seu delivery, né, no seu e-commerce, a gente teve, de um mês para o outro, um crescimento bem grande, que foi em meados de maio até para junho, né? Porque a pandemia começou em março, e aí foi o tempo, né? Foi o fôlego que alguns precisaram, outros até por resistência mesmo, tinha lá o seu e-commerce, mas uma coisa mais tranquila, ali muito focado só em vender através de um marketplace, né? Não pensou em vender dentro do seu próprio, da sua própria loja virtual. Mas teve, de fato, um boom. E o que é legal, que aí essa propaganda eu preciso fazer, né?
A gente fala muito do e-commerce, mas a famosa loja offline, né? A empresa de rua, você pode ter uma lojinha numa avenida do seu bairro e vender para alguém que está lá em Manaus. E vai usar a nossa plataforma, porque eu não sou apenas integração para e-commerce. A gente tem o acesso onde a pessoa vai lá, faz a consulta dela, faz a contratação dela. Claro, tudo requer um processo que a gente acaba precisando, que é a nota fiscal, então precisa ter garantia dos documentos que vão amparar aquele transporte. Mas ele não é, ele é muito eficiente para o e-commerce por conta da automação que fornece. O e-commerce, o lojista, ele deixa de precisar procurar o transporte porque o cliente que comprou a mercadoria já comprou o transporte junto. Automação total, e aí é um negócio fenomenal. Mas, poxa, eu tenho aqui a minha loja, né? Que eu vendo cimento. E, de repente, eu tenho uma argamassa que está em falta do mercado. E por que eu não vou vender para fora, para outro estado? Mas com quem que ele vai mandar? Não sabe. Ele vai lá e procura a FretClick que a gente vai conseguir atender. Que legal. Então... Pois é, material de construção é uma coisa que eu nunca pensei. Eu só não faço mudança ainda, porque isso ainda é um negócio meio crítico. Mas... então... Imagina, né? Porque mudança ainda vai ter que preparar, aumenta, né, a complexidade logística. Não é simplesmente alguém enviando, né? Porque você tem toda a parte do que, né, está sendo enviado, condições, enfim. É muito mais difícil de lidar. Mas quando você fala com o trânsito de mercadoria nova, né, de distribuidor, de comércio, enfim, indústria, não tem porquê. Não tem porquê você ficar hoje... eu diria assim, só justifica talvez você tentar negociar uma tabela exclusiva com uma transportadora quando você tem certeza que a região que ela atende, você tem uma gama muito, muito grande de carga para você ter dela uma negociação tão baixa quanto o Gateway consegue. Não, do contrário, o Gateway é uma alternativa muito boa mesmo. Pois é. A gente falando aqui de logística, etc. E esses dias eu comprei um painel solar, né? E aí o rapaz tá assim, vamos fazer a entrega, etc. E eu vou fazer o preço do frete. Aí ele foi fazer a análise lá e ele usou algum gateway de frete, não sei qual que ele usou. Aí ele falou assim, olha, tem uma transportadora aqui que te entrega em tantos dias e custa tanto. E tem a transportadora tal, que vai custar mais barato, mas entrega em mais dias. Qual que você vai preferir? Eu falei assim, qual é a que você tem menos problema? Aí ele falou assim, costuma ser essa daqui. Ela tá ali no meio, aquele 2, aquele 3, sabe? Aí eu fui com aquela 2 e 3 pra chegar no coisa. E chegou muito bem, o cara foi super educado, conseguiu entregar, porque, né, painel solar é um negócio frágil, né? Então tem realmente... Sim, transporta aqui também. A gente então, faz. Bobear eles usarem a FretClick, eu nem sabia. Talvez, né? Pois é, né? Quem sabe, que bom que você tá falando bem, né? Pois é. Mas e aí é onde isso é o determinante, né? É você ter, atendendo ao perfil da mercadoria, a transportadora que de fato tem qualificação para fazer aquilo dali, né? E quando a gente faz um cadastro de uma transportadora, a gente tem justamente o que a gente chamaria de uma lista de restrição de o que ela ou não faz, né? Porque não tem seguro, porque tem isso também, né? Você tem uma divisão entre o que a transportadora não tem seguro e o que a transportadora não quer fazer, né? E às vezes o não quer, por exemplo, ela fala, eu transporto móvel, mas ela não consegue, talvez, atender uma qualidade de transporte que é a expectativa do cliente que contratou e o cliente que comprou, porque nós temos 2 clientes em cada processo. A gente não tem só o embarcador, né, ou só o contratante lá da ponta, não, são os 2, né? E o que a gente faz? A gente aqui faz essa seleção. Então, quando eu vejo, poxa, essa empresa ela é muito boa nisso daqui, mas ela não é tão boa nesse outro ponto. Então, a gente foca para desenvolvê-la para este outro mercado. Para fazer o quê? Para que ela sempre tenha uma boa imagem, quando o cliente olhar ela lá dentro e falar, poxa, realmente eu gosto de transporte dessa transportadora. E o principal, né, é trazer, porque essa qualidade vinda do transportador, ela agrega ao nosso negócio, né? Então,
que é o critério mais importante, né? A gente saber que está oferecendo um serviço de qualidade, mesmo não sendo a dona do caminhão, mesmo não sendo quem põe a mão na mercadoria e põe daqui para ali, né? Mas a gente está oferecendo qualidade. Pois é, e eu estava conversando com esse engenheiro, né, que fez a dimensionamento lá do painel solar, etc e tal, e ele não tem um e-commerce. Então ele fez a cotação assim, em tempo real, a gente conversando via WhatsApp, ele já me mandou ali quanto ficaria, quais são as opções que eu tinha. Um exemplo de alguém aí que usa serviços de gateway de frete, mesmo não tendo um e-commerce, né? Apesar de, obviamente, no bastidor eu vou pegar o nome da empresa. Combinado. Agora você já viu que eu vesti a camiseta do comercial. Eu saí do marketing e vesti a camiseta do comercial. Legal. E assim, né? Painéis solares é um mercado muito bom, tá crescendo muito, né? Sim. Com o preço da energia, né? Consequência também do combustível. Também colocamos lá em casa, porque. E não é nem só. Lógico, né? Tem as duas coisas, né? É a questão da energia, né? Do ganho, você tem a questão do meio ambiente, né? Fazer uso daquilo que tem aí pra gente quase todos os dias, que não foi o caso de hoje, porque choveu o dia inteiro. Mas você tem a luz, né, à disposição. Deveria, na verdade, ter um bom investimento nisso para que a gente pudesse comprar mais barato. Mas é muito bom. E já que a gente está falando aqui de gateways, etc., eu fiquei aqui numa dúvida. Acho que o Ale vai estar com a mesma dúvida que eu. O que diferencia um gateway de frete de outro? São apenas as taxas, o que eles negociam com as transportadoras? O que diferencia, assim, na sua opinião, por que a pessoa escolheria a Flat Click e não os concorrentes, por exemplo? Eu vou começar, vamos responder na ordem. Na verdade, o que diferencia, às vezes, é o portfólio das transportadoras. Nem sempre são as mesmas transportadoras que estão em todos. Essa é uma das mudanças. A questão da negociação, né, de preço, seja na tabela com o transportador, seja na taxa, né, do seu serviço, porque né, às vezes a gente fala, é comissão, é a conveniência, que seria o nome mais dito aí, né, quando você coloca o que é esse intermediador, é uma taxa de conveniência que ele coloca, mas tem um serviço lá dentro. Ele não é entregue, não é um serviço, não é um valor pago de graça, né? Então, a gente tem essa diferença de taxas, mas o que eu acho que é o principal, e aí eu respondendo a sua última pergunta, né, que a gente oferece na Flat Click, diferente dos demais, é colocar cada cliente como único, né? O problema do cliente é o meu problema, né? E não importa se ele vai fazer um único transporte, porque às vezes é um cliente que comprou uma mercadoria que está vindo de uma empresa e vai morrer ali, não importa. Né? A gente trata na mesma igualdade de cordialidade, de preocupação, a quem transporta uma carga ou quem vai transportar 100 por semana. Né? Como eu comentei, né, aquele atendimento humanizado, é entender, né, o cliente, entender a necessidade dele e a aflição que ele tem quando ele contrata um serviço, quando ele compra um serviço ou compra alguma coisa, que ele não é palpável. É diferente de você comprar um sapato, você pega o sapato na mão e estou vendo ele aqui. Você não está comprando isso, ele está comprando confiança quando ele compra. E é isso que a gente procura entregar de volta, né? Esse respaldo, a confiança que eles nos deram, né? Utilizando a nossa ferramenta. Então, a gente tem muita preocupação com isso. Me ganhou, tudo bem. Eu vou contratar com a Flat Click, pode deixar. Quando eu abrir o e-commerce, vai ser. Nunca mais uso com ninguém. Ai, muito bom. Meu Deus, cortei a conversa, desculpa, Larissa. Não, fica tranquilo. Mas não é uma questão de sensibilidade mesmo. Acho que o mercado, ele tem espaço para todo mundo. Ele só não tem espaço para você não ser bom. Né? E quando a gente fala de ser bom, não é ser barato, não é isso. Né? Não que ser caro também justifica, claro que não. Mas é você ter coerência, é você ser honesto, é você né, ter integridade, né, para lidar com uma informação e lidar com a expectativa. Acho que esse é o principal. Né? Quando o cliente entra e contrata um transporte, ele contratou de você uma expectativa.
né? E sabe que expectativa e felicidade estão ligadas ali, né? Então, se ele não atinge a expectativa, ele não é feliz. Então, a gente quer todo mundo feliz. Isso que você falou, né, de assumir a dor da pessoa, de entender e de tratar cada um como sendo um indivíduo, diferente do porte dele. Isso é uma coisa muito legal e a gente pratica isso aqui na Infinity, porque a gente, não importa se a pessoa chegou com e-commerce que tem 5 mil visitas no mês ali, sabe, pequenininho, vamos botar 200 visitas no mês, bem pequenininho mesmo, ou se ele é uma mega corporação. Todos eles estão precisando daquela ajuda especializada que a gente se interessa em dar para a pessoa individualmente. E quando você falou que vocês oferecem isso, esse pequeno detalhe, que é o que soma, dá o corpo para que todo o resto seja, não vou dizer menos importante, mas eu acho que esse é o mais importante, sabe? Isso é o que me faz dar o clique no contratar, né? Saber que eu vou ter esse tipo de ajuda, esse tipo de pessoa interessada em mim, né? Exatamente. E isso acaba me fazendo pensar o seguinte aqui, se eu sou digamos que eu tenho um e-commerce com vocês, e aí o meu cliente, por alguma razão, lá ele comprou e teve algum problema, sabe? Eu consigo, de alguma ajuda de vocês? Vocês dão esse tipo de assistência também? Por exemplo, um atraso na entrega, um extravio, esse tipo de coisa? Ou eu vou direto na transportadora? Ou vocês conseguem me ajudar? O meu cliente vai atrás de vocês? Como é que funciona essa parte? Porque eu fiquei curioso com isso agora. Na verdade, nosso apoio logístico, ele vai até o fim do processo. O que é o fim do processo? Seja a carga entregue, né, em condições ok. A mercadoria, por alguma razão, avariou. Então, o fim do processo, para mim, é quando o cliente recebe a indenização. Né? Então, até esse momento é quando a gente atua no processo. Ou seja, quando a relação comercial que o fez utilizar a minha ferramenta para contratar o transporte dele, essa relação comercial chegou ao fim porque ela de fato acabou, né? A mercadoria dele, na via de regra, foi entregue, né? A gente, graças a Deus, tem uma quantidade de desvios muito pequenos do volume de cargas que a gente movimenta, mas a gente conduz o processo até o final. Não seria justo, né, você deixar o cliente a pé com um problema na mão e falar para ele, agora você precisa resolver com a transportadora. Eu não tenho, muitas vezes, o poder de uma ação, como, por exemplo, de uma indenização. Né? Eu não consigo, eu sou uma empresa de tecnologia, então eu não contrato seguro de carga. Eu faço seguro de vida, eu faço seguro de saúde, mas eu não faço de carga. Então, isso a gente procura ter claro nas condições de uso do nosso modelo. Mas isso não significa que eu estou dizendo assim, cliente, se tiver um problema, você vai se virar lá. Não é isso, né? O que eu preciso só sempre deixar muito claro que vem de lá, vem da transportadora a sua indenização, mas a gente vai brigar por você até o final. Né? Que legal, então, né? Esse é o conceito. Eu sou uma consumidora de e-commerce. Eu não poderia tratar diferente, né, quando eu espero isso de quando eu compro. Né? Então, é assim. Entra de novo naquela questão do humanizado, né, do entender como que a pessoa se sente e o que ela precisa, né? Exatamente. Quando todos fizermos isso, seja pessoalmente, seja profissionalmente, o mundo sempre vai ser muito melhor, né? Exatamente. Então, além de facilitar, assim, no meu ver, né? Além de facilitar o trabalho para o transportador, porque vocês entregam a demanda, né? Do frete, etc. Você ainda tira um pouco do trabalho de gestão dele, né? De ter que ter vários clientes, né? Porque você tem somente um cliente, que no caso a Flash Click está fazendo esse processo. Você também facilita para o dono do e-commerce ou para o pequeno empreendedor, ou alguém que quer simplesmente enviar uma carga. Então você soluciona problemas nos dois pontos, né? Exatamente. É assim, quando a gente faz a separação, o cliente, o embarcador, o e-commerce, ele tem acesso a todas as informações por meio de um portal que é dele. Então, toda a vida dele dentro da Frete Click, ele tem lá dentro. Todas as cotações que ele fez, todas as contratações que ele fez, as que estão em processo de trânsito, estão em processo, já foram entregues, ou estão em processo ainda de acionamento, ele consegue fazer esse acompanhamento no painel personalizado para ele. O transportador, ele recebe todas as informações que ele precisa para um transporte, com toda a garantia de uma negociação já pré-feita, né? Já pré-estabelecida conosco.
Então, isso minimiza bastante, porque ele já recebe o documento fiscal conferido, porque essa parte quem confere faz somos nós. Quando chega uma nota fiscal na mão dele, o documento está pronto para ser transportado. Diferente que, de repente, ele vai receber não, está errado, aí devolve, precisa de carta de correção. Né? Não é o caso, porque já passou por uma análise nossa aqui para chegar na mão do retransportador, como se diria, redondinho. Né? Ele só precisa agendar, porque, claro, não é pouco o transporte em si, mas ele só tem que agendar, coletar, transportar e entregar. Então, e essas informações que vêm dele, muitos abastecimentos que a gente recebe através de API, elas vão para dentro do sistema, outros não têm um sistema compatível ainda para uma atualização automatizada, a gente faz esse processo de incursão das informações aqui, por nós, para que chegue no cliente essa informação. Que legal. Então eles nem precisam ter a tecnologia, né? Às vezes eles te mandam uma tabela sempre e aí você... Exatamente. O processo, mandar essa informação de forma automatizada para o cliente é o nosso papel. Como a gente vai receber isso, aí a gente trata aqui, o que eu recebo automatizado, aquilo que eu, de fato, preciso fazer uns inputs. Mas para o cliente é sempre automatizado. Que legal. Então, tá fácil. Muito chique. E uma outra dúvida que eu tenho aqui é questão de rastreamento. O rastreamento, quando você faz, vamos supor, fiz uma compra no site de um e-commerce, né? E aí eu utilizei a tecnologia da Frete Click para isso. Quando eu recebo o meu código de rastreamento, esse código ele vem direto da transportadora ou ele vem de vocês? Não, é nosso. Na verdade, ele sempre vai utilizar o código do nosso rastreamento, que é o nosso pedido, para fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento ele pode fazer. Aí você tem os dois perfis que vão acompanhar. Um é o cliente e-commerce, que ele tem lá no painel dele essa informação para fazer o acompanhamento das previsões de entrega. E você tem, através do site, para o destinatário poder entrar e fazer a consulta, né, com algumas informações que ele precisa fornecer além do rastreio. Por quê? Para a gente ter certeza que não é qualquer um que está entrando lá e olhando a informação, né, da mercadoria. Então, ele vai colocar lá o código do rastreio dele, vai colocar o CNPJ ou o CPF e conseguir pegar a informação da entrega dele. Entendi. Muito legal isso. Mas tudo a informação está à disposição. Isso é legal mesmo, né? Porque eu já cansei de constar rastreamento em sistema de transportadora que era horrível e não funcionava. Assim não, assim vocês conseguem lapidar, né? Todas as transportadoras que vocês trabalham, vocês têm um sistema de rastreamento que funcione ali. E querendo ou não, querendo ou não, quem compra, a primeira coisa que a pessoa faz quando recebe aquele e-mail de seu pagamento foi aprovado é código de rastreamento, né? O próximo é o código. eu já olho assim, tipo, 2 minutos depois, acabei de fazer o Pix, será que já tem código de rastreamento? Já? Não? Será que já tá em Cajamar? Agora foi, né? Agora foi? Exatamente. Passou 2 minutos e a pessoa já tá assim, será que já chegou em Cajamar? Já chegou lá? Vai ficar travado lá? Não, meu amigo, quer ver quando recebe aquele saiu para entrega ou chegou na cidade, daí pronto, eu fico assim. Já fico olhando pra janela. Não é incomum, mas a gente fala e você sabe que não é incomum, né? A gente tem um processo, o número já fica estabelecido do momento que a gente recebe, né, a demanda. Mas é óbvio, né? Ele existe um número, mas ele não existe ainda a materialização dele. Às vezes não foi nem coletado o material ainda, porque ele não estava disponível. E é muito comum, né? O cliente destinatário já nos cobrava, mas quando que eu vou receber a mercadoria? A gente nem coletou, o transportador nem coletou ainda, né? É muito comum, por quê? Porque ele já está de posse do número, né? Sim. Então ele já quer, e isso é uma necessidade de mercado, né? Eu acho que talvez atrelado justamente ao fato de que você está comprando tudo muito na confiança, né? Você vai numa loja física, você paga com a mercadoria na mão. Quando você compra no e-commerce é diferente, né? Então o teu nível, né, de ansiedade, ele triplica, porque você está comprando já preocupado, será que eu vou receber? Né? Talvez um mal do brasileiro, não sei, mas tem sempre um teor ali um pouco da desconfiança, que não é só a expectativa de recebimento pelo desejo do produto, né? Mas é pelo eu vou realmente receber, porque ele paga tudo antes, né? O que não tem como ser diferente, né? No processo de contratação de frete online,
dificilmente você consegue trabalhar uma operação que você fala, depois que eu entregar, depois que tiver tudo feito, aí paga, o destinatário paga. É muito difícil isso, né? Porque você pode incorrer aí numa inadimplência grande, né? Sim. Então, quando você faz o processo, quando ele é através de um e-commerce, isso é tranquilo, porque eu estou consolidada através do e-commerce a contratação. Ele recebe do consumidor, né? Ele retém o frete do consumidor na venda do produto. E eu estou preso, eu direciono para o e-commerce. Então, ele é que vai fazer a quitação do frete para mim. Então, isso está tranquilo. Então, aí envolve prazo de pagamento, está sem problemas. E a administração, inclusive, dos fretes, né? Porque o painel que o cliente tem, ele consegue visualizar toda a demanda contratada dele. E, por exemplo, vamos dizer assim, quem contrata é um funcionário. O seu líder lá, o dono da empresa, ele tem condições de entrar, e se a condição é de um determinado pedido, ele ter contratado o menor prazo, ele tem condições de ir lá e auditar, ver se aquela contratação foi no menor prazo mesmo que ele fez, ou foi no menor preço, né? Você tem condições de auditar isso, porque as informações elas ficam de maneira fácil, intuitiva, a interpretação delas, né? O acesso ao painel. Então, e tudo isso de qualquer lugar, né? Ele não precisa baixar um sistema, ele não precisa baixar um aplicativo, não. Ele tem isso através de qualquer acesso, em qualquer computador, qualquer celular, ele consegue entrar no painel dele e olhar. Olha, isso está hospedado em alguma empresa, então. Legal. Legal isso aí. Gostei. Tá na nuvem. Pois é, tá na nuvem. Tá na Go Infinity. Eu fiquei só com mais 2 dúvidas que eu pensei aqui, Mona Lisa. A primeira era, vocês se integram com as maiores plataformas de e-commerce do Brasil, não são? Por exemplo, Sim. o WooCommerce. PrestaShop, NuvenShop, Magento. Na verdade, assim, a gente modelou o sistema para que ele possa integrar com qualquer plataforma. Qualquer. Legal. Então, ele é adaptável, o modelo dele. Claro, né, tem seus processos de integração para serem feitos dependendo de qual, mas ele integra com qualquer. Inclusive, ERP. Eu tenho clientes que não têm e-commerce, ele vende através de pedidos que ele tira pela área de vendas, e eu sou integrada ao sistema dele de emissão de pedidos e nota fiscal. Então, na hora que ele emite o pedido para o cliente, o frete é calculado, já sai tudo bonitinho para o cliente. E ele não é um e-commerce. Né? Que legal. Então, assim, a gente tem uma customização fantástica, né? Se tem uma coisa que a gente não trabalha é com processo engessado. Porque as pessoas são ímpares, né? Cada uma precisa ter uma necessidade. Eu não posso entender que vou ter um sistema que vai atender para todo mundo, é assim e pronto. Né? O mercado não é mais assim. Né? Foi-se o tempo lá na geração dos baby booms, né, que fala. Então, que é assim e pronto. Não é. As pessoas hoje elas querem algo que traduz a necessidade dela. E se você não se adapta ao mercado com isso, você daqui a um pouco já não é mais reconhecido, né? Então a gente procura trabalhar sempre essa administração, né? Essa ginastiquinha para um é A, para o outro é B, e vamos lá, entendeu? Dentro da demanda a gente encaixa essa personalização. Que legal. E a última, garanto com você que é a última dúvida. Você percebeu que falar para mim não é o problema, né? Não, imagina a autoridade quando a pessoa ativa. Imagina em caso de frete reverso, como é que funciona? Se a pessoa ela quer devolver, como é que funciona isso? É simples, na verdade. Como eu atendo o Brasil todo, na sua grande maioria, ele já vai encontrar na plataforma como fazer o cálculo automatizado do frete reverso, tá? Para trazer de volta. Porque você tem 2 condições, né? São 2 situações que pode envolver justamente essa logística reversa. A transportadora foi fazer uma entrega e o cliente recusou. Volta no mesmo instante, né? Então, isso aqui já vai gerar uma reversa, o cliente já insere o pedido e essa mercadoria vai retornar. Mas você tem aqueles que a mercadoria foi entregue e depois, com direito do arrependimento, lá o cliente quer devolver. Então, nesses 2 perfis, na maioria das vezes, é possível que o dono da mercadoria, que vai recebê-la de volta, consiga entrar lá na plataforma e coloca o pedido.
Em alguns casos, eu não tenho, a transportadora que foi, eu não tenho a oferta dessa mesma para trazer de volta. Às vezes por uma questão, porque para ela não quer uma negociação de tabela reversa. Pode acontecer, né? Ela tem fluxo para ir, mas ela não quer fluxo para voltar. E aí, esses casos, em específico, a gente atua, né, com a transportadora, negocia aquele frete, cadastra para que ele traga de volta aquela mercadoria. Então, aí a gente faz o trabalho que o cliente teria que, talvez, né, faria de cotar, verificar o melhor preço, a gente faz aqui e coloca para o cliente à disposição do sistema. Mais uma vantagem, menos uma dor de cabeça para o lojista pequeno. Volto a dizer, o lojista precisa vender e não comprar frete. Então... olha o slogan do podcast, hein? Mona Lisa fez. Mona Lisa tá dando aula de marketing aqui, gente. Tá dando. Era um podcast de frete. A gente tá aprendendo aqui como um comercial muito bem alinhado funciona. Bom, a gente precisa, né? Preciso falar de tudo aquilo que a gente batalhou bastante para conquistar, né? Eu não sou sozinha, né? Eu tenho outros 2 sócios no negócio, né? Mas, inclusive, a diretoria de marketing é comigo. Olha então, aí, mas assim, a gente precisa se preocupar, né? Tem uma frase que sempre que fala, né? Não adianta ser, tem que parecer ser, né? Então a gente tem que se preocupar com tudo, né? A gente tem que se preocupar com o nosso sistema, se preocupar com o cliente, né? E mostrar que a gente tem essa preocupação. E se a gente não se adapta à necessidade dele, fica subjetivo, né? A compreensão de que eu preciso, né? Atender ao cliente. Então a gente não quer subjetividade, né? A gente mostra que realmente a gente se adapta. E aquilo que não está pronto, tem uma coisa que a gente é bom em fazer, é sentar e projetar. E aí faz dar certo. Exatamente. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, Mona Lisa. O papo foi muito legal. Acho que vai render muitos cortes legais aqui também, que a gente possa divulgar no Instagram, principalmente essas aulas de marketing. Acho que foi muito legal. Isso é o Infinity Cast, gente. A gente começa falando sobre um tópico, a gente acaba entrando em vários assuntos. Então, assim, quem está ouvindo a gente ou está assistindo pelo YouTube, gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam no canal e acompanhem os outros podcasts também, porque as aulas que a gente tem aqui dos nossos convidados são lições assim, sem preço, né? Como dizia o Mastercard, não tem preço. Exatamente, a gente aprende muita coisa aqui, é muito legal. Muita coisa, exatamente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, né? Fico à disposição para o que precisarem. Inclusive, quando vocês tiverem os e-commerces, porque vocês falaram que vão abrir, eu já estou esperando. Boa ideia, tá bom. Vou pessoalmente fazer a integração. Olha que legal. Legal, tá vendo? Tenho amigos em altos lugares agora. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. E tenham uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até mais. Tchau, tchau. Até. Aquele abraço. Tchau, tchau.